página 29, do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, de Bert Helling. Compreensão e purificação. Não se pode encurtar o caminho para a compreensão, nem tampouco atenuá-lo. A purificação que prepara para a compreensão não pode ser nem encurtada nem atenuada. A Noite do Espírito. Gostaria de dizer algo sobre a Noite do Espírito. Hoje em dia, é moderno peregrinar em direção ao Oriente, para lá encontrar a sabedoria e a iluminação. Certamente que no Oriente existe grandeza também. Entretanto, o que temos de grande tradição espiritual no Ocidente é ainda pouco conhecido. Nós afastamos disso. A grande mística ocidental conhece 3 caminhos. O primeiro é o caminho da purificação. O segundo é o caminho da iluminação. E o terceiro, o caminho da união. Entretanto, no fundo, trata-se de seguir o caminho da purificação. O caminho da purificação culmina na Noite do Espírito. Isto é um conceito ou uma imagem de São João da Cruz. Noite do Espírito significa que renuncio a qualquer tipo de conhecimento. Que eu, por exemplo, renuncio a saber as razões ou os mistérios do mundo, ou saber algo sobre Deus. Ela exige a renúncia total, a extrema purificação. Assim ficamos vazios. No taoísmo, existe a imagem do centro vazio. Lá é totalmente calmo. Entretanto, o estranho é que quando nos dirigimos a esse centro vazio e nos expomos à noite do espírito, querendo saber cada vez menos, por exemplo, lendo cada vez menos, pensando cada vez menos e assim estando totalmente centrados, então, repentinamente acontece algo ao nosso redor, sem que nós próprios precisemos agir. Ficamos quietos. E estando quietos, estamos em harmonia com algo maior. Com isso, chegam as compreensões mais profundas que podemos imaginar. Elas vêm da Noite do Espírito. A Noite do Espírito exige de nós também o esquecimento. Ela exige, por exemplo, que se esteja disposto a esquecer a sua origem, a sua própria história. Mostrei um pouco dessa simplicidade, não querer saber nada, ou apenas bem pouco. Quando se está assim centrado, percebe-se imediatamente o que é essencial. Então, preciso de bem poucas informações e sei imediatamente o que é essencial. Isso vem deste simples centramento. Com relação a isso, eu vou ler um pequeno texto do livro Verdictis. Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como ele é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação, porque está em harmonia, e somente interfere tanto quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Sentimentos. Introdução. Essa é a página 32. Existem sentimentos através dos quais podemos reconhecer algo, e existem aqueles que impedem a compreensão. Existem sentimentos que possibilitam soluções, por exemplo, o amor, e aqueles que impedem as soluções, por exemplo, o ódio. Por isso, é importante para a compreensão e para a solução diferenciar os sentimentos.
Escrevi sobre a diferenciação dos sentimentos em muitos de meus livros. Em alguns também, particularmente, sobre sentimentos especiais. Por exemplo, em Ordens do Amor, sobre diferentes tipos de raiva, ciúme, indignação, sentimentos básicos, o que leva à alegria, e sobre a compaixão. Em Constelações Familiares, sobre a inveja, a raiva, o triunfo, o ódio, o medo, a depressão, e no livro No Centro Sentimos Leveza, sobre a felicidade. A diferenciação dos sentimentos. Página 34. Eu diferencio 4 tipos de sentimentos. O primeiro é o sentimento primário, isto é, um sentimento que resulta da situação imediata e é condizente a ela. Quando a mãe morre e a criança é dominada pela dor, chora e soluça. Isto é, então, um sentimento primário. É condizente com essa situação. Sentimentos primários são frequentemente intensos, mas de curta duração. Assim que nos entregamos totalmente a eles, logo desaparecem. Eles são atentos e direcionados para fora. Por exemplo, a criança chora de olhos abertos, nesse tipo de tristeza. Olha para a mãe morta e soluça de olhos abertos. Se alguém fecha os olhos, então se encontra, via de regra, num outro sentimento. Isto é, então, um sentimento secundário. O sentimento secundário é um substituto para a intensidade do sentimento primário. Os sentimentos secundários também são desfrutados. Nós os seguramos firmemente, porque servem para impedir a ação. Por isso, um terapeuta nunca deve se ocupar de um sentimento secundário. Tão logo se ocupe disso, o cliente prova que o terapeuta não pode ajudá-lo. O sentimento secundário quer impedir a ação. Trabalharia com o cliente somente depois que ele saísse do sentimento secundário e voltasse ao sentimento primário. Os sentimentos primários estão sujeitos a um comando interno. Por isso, quem se encontra no sentimento primário nunca precisa se envergonhar. No sentimento primário, os outros sentem com ele. Essa compaixão também nos torna fortes. Embora estejamos nessa compaixão com os outros, isso não nos rouba nada. Pelo contrário, em face de sentimentos secundários, nos sentimos impotentes e também zangados. Sentimos-nos usados. Através de sentimentos secundários, uma pessoa atrai a atenção para si. Através de um sentimento primário, ninguém atrai a atenção para si. Entramos com ele numa situação na qual sentimos compaixão, mas mesmo assim permanecemos centrados em nós mesmos. Nos sentimentos secundários é o contrário. Por isso, nos sentimentos secundários, vale o seguinte: jamais interferir. O critério principal para reconhecer se é um sentimento secundário são os olhos fechados. O sentimento secundário segue uma imagem interna, não é realidade. Precisa-se fechar os olhos, porque ele retira sua força de uma imagem interna. Quando se quer ajudar alguém a sair de um sentimento secundário, devemos fazê-lo abrir os olhos. Dizemos, por exemplo, olhe para mim. De repente, vê-se que sua fisionomia se clareia e está então no sentimento primário. Isto é muitas vezes totalmente diferente quando comparado com o sentimento secundário. Muitas vezes ele então ri em vez de chorar, ou fica triste, onde antes estava furioso.
O terceiro tipo são os sentimentos adotados. Sentimentos alheios, por exemplo, como efeito de uma identificação. Podemos ver isso frequentemente nas constelações familiares. Uma pessoa se liberta deles quando se torna claro de quem ou para quem ela assumiu esse sentimento. Por trás do sentimento adotado, atua geralmente o amor primário, mas nós o alcançamos somente quando a identificação foi anulada. A identificação impede que eu veja a pessoa com a qual estou identificada. Ela não pode aparecer como outra à minha frente, porque através da identificação sou como ela. Se eu estivesse identificado com o irmão de meu pai, então eu sentiria como ele e não poderia vê-lo, porque na identificação sou como ele. Mas tão logo ele se coloca à minha frente, posso olhar para ele, respeitá-lo e amá-lo. Através disso, a identificação fica anulada. O quarto tipo de sentimento denomino de metasentimentos, ou sentimentos intrínsecos. São sentimentos superiores. Na verdade, são sentimentos sem emoção, sem forças puras para a ação. Quando alguém é confrontado com situações comoventes, vai a esse metanível. Por um lado, parece algumas vezes insensível, mas está totalmente centrado. Vivenciamos aqui tais destinos que nos tocam profundamente, que nos levam consigo em todos os sentidos, como compaixão e também como recordação. Na verdade, isso é natural, isso é humano, humilde e bom. Entretanto, o terapeuta precisa se retrair. Por isso, vai a um nível superior. Ele se expõe, por assim dizer, ao todo e fica atento para que siga bem. Por isso também precisa manter-se centrado. Não pode sucumbir ao sentimento. O terapeuta fica acima do sentimento. Isso é importante. Entretanto, não precisa envergonhar-se quando as lágrimas lhe rolam nessas situações. A palavra meta significa superior. É evidente que se vá para cima, para um nível superior. A imagem que combina com isso é: a gente sobe a montanha e, em vez de ficar embaixo, no trânsito tumultuado, em cima da montanha, a gente tem uma visão maior. E está, ao mesmo tempo, solitário. Não se está intimamente ligado. Esta é uma imagem com a qual se pode trabalhar. O famoso Milton Erickson imaginava muitas vezes durante seu trabalho que flutuava no teto e olhava para baixo, para o cliente. Assim, ganhava e conservava a visão. Esta também é uma maneira de ir ao metanível. Entretanto, existe uma outra maneira totalmente diferente. Nós nos recolhemos ao centro vazio. Lá se está totalmente centrado. No ponto do centro vazio, estamos o mais profundamente ligados a um campo de força e atuamos sem agir. Esta é uma outra imagem, mas não devemos nos fixar às imagens. Sentimos no efeito o que mais ajuda e faz bem. O participante diz: nas constelações, sempre vi a diferença entre os sentimentos primários e os secundários. Gostaria de entender melhor o que você disse sobre os metasentimentos. Sinto que disso depende a maneira como você pode trabalhar. E Herrig diz: aqui, muitas vezes ficou claro que quando alguém falava em voz normal, o sentimento era o mais forte. Portanto, falar, estando simplesmente em contato consigo mesmo, mostra o sentimento mais forte. O terapeuta ciente disso
resiste às explosões dos sentimentos e os leva no final para esse simples falar com voz bem normal. Quando os sentimentos são fortes, digo frequentemente para o cliente senti-los, sem emitir sons, sem palavras e sem som, apenas respirar profundamente. Então, o sentimento se aprofunda muito, muito mais do que quando alguém grita. Entretanto, existem situações em que o sentimento se expressa bem fortemente, como grito primal. Isso aqui é uma outra coisa. Tal grito atravessa a medula. Então, chegamos ao final deste capítulo. Continuaremos amanhã.